Uma pessoa, por exemplo, que tem uma autoestima, ela pode receber uma crítica e pode ficar chateada com aquela crítica, mas ela não se deixa abalar tanto porque ela sabe das qualidades, ela sabe do valor dela, né? Ela pode levar aquilo ali como uma coisa que acrescenta na vida dela. Em contrapartida, a baixa autoestima gera insegurança, a pessoa não sabe, ela não tem muita confiança no próprio valor, ela tem pensamentos negativos sobre si, ela fica frágil em relação à opinião dos outros, se recebe uma crítica, aquilo ali vira uma bola de neve, porque ela realmente, se ela tivesse a confiança nela mesma, ela não ficaria tão frágil, né, com essas opiniões alheias. Ela sente culpa porque acha que o tempo todo ela que está errada, ela que não é capaz. E aí, quando a gente pensa de onde que vem a autoestima, e eu falo isso porque se a gente pensar nas pessoas hoje, talvez poucas tenham realmente uma autoestima. Principalmente a gente falando de aparência física. E se a gente pensar nas mulheres especificamente, é muito fácil a gente entender isso quando a gente olha que, historicamente, há 100 anos, nós não éramos nada. Nós éramos considerados com uma mentalidade de um menino de 10 anos. Então, a baixa autoestima da mulher começa desde o surgimento do ser humano. E a mudança começa há pouco mais de 100 anos. Então, nesse tempo todo, igual o Nilton falou, assim, tem a luta das mulheres, mas eram coisas pontuais, há 100 anos ou menos que as mulheres têm se unido para mostrar o próprio valor, né? Elas começaram para começar a ter o direito de estudo, começar a ter o direito de trabalhar, o casamento ser visto assim como uma coisa opcional, elas não ficarem presas num casamento que às vezes não estavam satisfeitas, ou casamentos arranjados pela família, e ela infeliz naquele casamento, só criando filhos. Tudo isso influencia muito na história da mulher. E apesar de eu não ter vivido há 100 anos, nem minha mãe, mas minha avó viveu. E isso é passado de família a família. Que, por exemplo, o valor da mulher era único exclusivamente para casa. Então, nossos avós, por exemplo, para elas, de repente, eram... Minha avó, quando a minha mãe divorciou, foi um absurdo, foi o fim do mundo para ela, né? Então, isso é muito pouco tempo na história. A gente vai carregando essa herança, né? E, em relação à aparência física, tudo é histórico também. E aí, quando que a gente começou a se odiar? Ali o Nilton pode me ajudar, pode me corrigir se tiver algum ponto aí histórico. Mas é o seguinte, quando teve a Primeira Guerra, os homens foram trabalhar, foram para a guerra, e as mulheres foram convocadas para trabalhar. Aí, pós Primeira Guerra, os homens voltaram, as mulheres, grande parte, cederam o trabalho de volta para os homens, né? Inclusive, eu vi um documentário bem interessante sobre isso, Nilton, eu não lembro se foi na Primeira ou na Segunda Guerra, que quando os patrões contratavam essas mulheres para trabalhar nas fábricas, só podiam ser parentes de primeiro grau ou a esposa do homem que foi para a guerra. Porque assim, elas iam ceder o cargo de volta quando esses homens voltassem. Não sei se foi... É bom lembrar, isso foi marcante na Primeira Guerra. A Primeira Guerra, gente, é bom todo mundo lembrar disso, porque a Primeira Guerra ela é fundamental no movimento feminista. A Primeira Guerra é um elemento chave no movimento feminista, notadamente europeu, mas também norte-americano e, por tabela, brasileiro. A guerra provocou, naturalmente, o uso de muitos homens. Muitos homens foram para a guerra, pais, filhos, maridos, tios, irmãos. E muitos homens voltaram, muitos não voltaram. A Primeira Guerra ela matou milhões de pessoas. De imediato, foram 20 milhões. 20 milhões, na sua maioria esmagadora, 20 milhões de homens, que não voltam mais. Alguns voltaram, mas muitos não voltaram. Então, os postos de trabalho que as mulheres estavam ocupando, muitos desses postos permaneceram nas mãos das mulheres. E as mulheres, em várias partes da Europa, por exemplo, tornaram-se arrimos de família. Então, o trabalho gerado para a mão de obra feminina na Primeira Guerra foi um elemento fundamental para a mulher ter uma posição social mais
visível e mais importante, porque todo mundo sabe, você sabe, eu sei, a Camila sabe também, trabalho é vital. O trabalho nos liberta de uma certa forma, não estou falando no sentido capitalista, estou falando trabalho. Você trabalha, tem seu dinheiro, você é independente, você não depende de marido, você não depende de pai, de mãe, de irmão, você depende de você e do seu trabalho. É uma coisa muito, muito interessante isso. Então, o trabalho é um elemento chave na emancipação da mulher, é exatamente desse cenário pós-Primeira Guerra que o movimento feminista ele avançou. Tanto é que dos países europeus, dos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, ele ganha corpo e logo, logo o voto é uma conquista. Estados Unidos, em 1920, a mulher conquista o direito ao voto. Isso, em 1920, a Primeira Guerra, ela acabou no ano de 1918, então, 2 anos depois, a mulher já estava votando nos Estados Unidos, né? Então, é muito importante a questão do trabalho como elemento de visibilidade, mas aí vem aquela questão, a visibilidade atrai outras coisas, né? Ou seja, o corpo é visível, Exatamente. e existe um padrão estético. E outra coisa, como a mulher vai usar esse corpo? Coincidentemente, é exatamente nesse pós-Primeira Guerra que a mulher passa a usar o quê? Maiô nas praias, e o maiô mesmo, o maiô com uma roupa de banho mais curta, e aí começa a aparecer o quê? Gente medindo para saber se estava de acordo, escândalos né? Nas praias, nos locais públicos, mas é assim. Exatamente. E aí era disso até que eu ia começar a falar, porque a moda tem um valor nisso, porque as mulheres, inicialmente, elas trabalhavam com vestido. Você vê até nessa foto aí, elas trabalhavam com as roupas que elas tinham, elas não usavam calça, por exemplo. E com a entrada delas no mercado de trabalho, a moda precisou mudar, porque as mulheres precisavam de roupas mais confortáveis para poder trabalhar. E o corpo foi começando a ficar à mostra. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a estudar sobre a questão de celulite, a história da celulite, porque existe a história da celulite. O primeiro local onde a celulite foi vista, que os homens começaram a estudar do ponto de vista médico, era no pescoço, porque era o que ficava visível na mulher. Então, depois, quando a mulher foi começando a expor o corpo, porque o homem não tem muita celulite, né? Que realmente eles foram vendo as outras partes do corpo, as outras partes onde tinha celulite. Com o corpo começou a ficar à mostra, nosso corpo começou a ser criticado. E de N formas, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa propaganda aqui, à esquerda, é de 1917, que as mulheres, o padrão era considerado uma mulher corpulenta, que era a mulher que era para ser mãe, né? Era boa parideira, né? Meu avô falava isso. Meu avô, a gente tinha que sentar na mesa, a gente não podia parar de comer. Então, ele nasceu em 1901 ou 1903. Então, no início do século XX, até o início do século XX, né? Porque antes disso também, o corpo da mulher, o padrão era realmente um corpo curvilíneo. E aí, essa propaganda de uma pastilha falando que a mulher magra ela poderia perder o amor do esposo. E isso é importante, isso aqui são só 2 exemplos de propagandas, porque realmente é para vocês poderem entender que como a indústria, seja da beleza, seja a indústria farmacêutica, a indústria da moda, como que ela influenciou esse padrão e é ela que, eu falo assim, ela gera insatisfação para a gente poder consumir. Imagina uma mulher magra, porque tem mulher que é magra, não tem jeito, ela não engorda, né? E de vendo uma propaganda dessa, falando que ela poderia perder o amor do esposo, então ela tinha que consumir essas pastilhas. E tem várias propagandas desse tipo. E aí, mais ou menos na década de 20 e 30, o padrão começou a ser um corpo mais magro. E aí começou a surgir esse tipo de propaganda. Isso é uma propaganda que tinha numa revista, eu esqueci o nome da revista, mas depois eu posso passar se for o caso. É um livro muito bacana que chama... Se é aqui no Brasil, pode ser a revista Fonfon, que era a revista famosa, uma revista de moda, de fofoca, de notícia. A mais famosa revista no Brasil era a Fonfon. Talvez seja, se for década de 20 e 30, ou 10, 20,
A revista Fonfon, talvez. Eu já te falo onde que é, porque eu tenho anotado aqui de onde que é. Mas, assim, aí para você ver que como... Olha que coisa triste essa foto. Que são duas mulheres corpulentas, os homens estão de costas, ignorando elas, porque eles estão cumprimentando as magras. Então, olha o tipo, imagina surgir uma propaganda dessa hoje no Brasil. Era a revista Careta, desculpa, 1949. 49, Careta. Uhum. Então, e o tempo todo, hoje, existe esse tipo de propaganda também, mas de forma sutil, né? Entre linhas, assim. Porque eles não se pode mais fazer um tipo de propaganda desse. Uhum. E o padrão estético, a partir que o corpo da mulher ficou exposto, foi mudando de década a década. Até porque a indústria foi vendo como que é lucrativo, né? Quando eu falo indústria da beleza, é tudo isso envolvido. É uma das indústrias mais ricas do planeta, né? Então, para vocês verem só um exemplos aqui de como que com as décadas foi mudando o corpo da mulher, o que era considerado padrão, né? O maiô que você falou até, né, Nilton? Uhum. Aí, de repente, tinha mulher mais curvilínea, mas não era uma mulher mais de sobrepeso. Hoje, um corpo mais, vamos colocar assim, plastificado, né? Hoje também é muito um corpo de mulheres fortes, atléticos, né? Teve um período de modelos magérrimas. Então, esse padrão estético vai mudando. E sempre vai mudar. Hoje eu falei um pouco sobre isso no meu Instagram, que talvez a indústria esteja mudando. A gente está vendo um movimento da indústria mudando. Porque até então, a indústria que ditava o nosso consumo. E o que eu estou percebendo no movimento está sendo o contrário. Eles estão começando a se adaptar ao que a gente está precisando, porque mas é cada vez interessante mais... lembrar, Camila, que a indústria, o sistema, ele fica antenado. Todas as empresas, as grandes empresas, têm pessoas que se envolvem com a comunidade e ficam sabendo quais são as tendências. Ou seja, o sistema ele se adapta, ele é fluido. Se o movimento popular caminha para a diversidade, você pode saber, amanhã a C&A vai estar cheia de roupas atendendo a diversidade. Tamanho plus, tamanho não sei o quê, roupa vai aparecer. A gente vê que o sistema ele vai se amoldando, ele vai se ajustando ao que, vai se moldando, aliás, e se ajustando ao que o próprio mercado quer, e aí o sistema, então, cria para esses nichos alguns desejos, né? E o nicho, então, vai passar a comprar. Sim, exatamente. E aí, nesse tempo todo, em busca do corpo padrão, foram surgindo os transtornos de imagem. A pessoa olha para ela mesma e enxerga uma coisa totalmente diferente do que é a realidade. Os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, entre outros. As cirurgias plásticas, que são feitas cada vez mais de forma sem limite, né? Assim, e sem indicação médica, de fato. E procedimentos estéticos, né? Como essas harmonizações faciais. O que é exatamente a harmonização facial? A pessoa faz, eu acho que algumas ficam até mais feias. Sim. A harmonização facial, eles fazem... O Marcos está falando, o Marcos está perguntando se tem jeito para ele. Tem não, Marcos. Você não tem jeito, não. Ele está tentando... não tem não, Marcos. Essa situação é difícil. A harmonização, ou dentistas, né, que hoje tem os dentistas que fazem, ou os dermatologistas, eles veem a métrica do rosto mesmo, sabe? Distância entre os olhos, nariz, mento, e aí eles vão preenchendo os lugares específicos para deixar o rosto simétrico. Então, é uma coisa muito louca, né? Enfim. Eu fiz uma operação plástica, eu fiz a operação no meu nariz. Meu nariz, eu sempre achei meu nariz muito feio, muito feio. Sim. Então, eu fui a um cirurgião, logo que eu me separei, 2016. A primeira coisa que eu fiz quando eu me separei foi mexer no nariz. Aí, não é porque eu achava que meu nariz foi causa da minha separação, não, mas eu resolvi mexer no nariz. Até pedi ao médico, falei assim, olha, eu quero o nariz do Brad Pitt. Ele riu e disse que era impossível.
E eu aprendi que para a medicina tudo é possível, mas ele falou que não. Então, ele mexeu no nariz e fez uma cirurgia. Mas foi muito interessante. E aí eu coloco esse questionamento aqui. Você já esteve satisfeita ou satisfeito alguma vez na vida que você olhou para o espelho e falou assim, nossa, agora eu tô satisfeito? Possivelmente a resposta é não. Porque o tempo todo o padrão vai mudando. E cada vez mais a indústria vai colocando para a gente coisas para a gente consumir. Então, hoje eu falo assim, por exemplo, hoje a gente tem cílios postiços, aí a mulher faz sobrancelha, ela pinta o cabelo, preenche a boca, ela faz essa harmonização que dura pouco tempo, coloca botox, aí faz drenagem, unha, tudo que se a gente pensar, todas as... A pressão maior em cima da mulher, né? Claro, sim, né? A super sim. pressão em cima da mulher, né? Sim. Ela tem que estar sempre bonita, sempre no padrão, né? Sim. O homem, né, tem um outro tipo de pressão, é mais a questão financeira, de trabalho e tal, mas esteticamente, realmente a mulher é que sofre mais, apesar dos homens também sofrerem. Então, em busca desse corpo, nesse tempo todo, cada vez mais a gente tem criado gerações doentes. E tem vários estudos mostrando que esses quadros estão começando cada vez mais cedo. O Nilton está falando aí que está acabando o tempo. Tá. Agora, falta... eu vou fazer uma interrupção, porque já tem 1 minuto. Com 1 minuto vira. Eu vou fazer uma interrupção, vou colocar meu link no Linktree, mesma coisa. E o pessoal da salinha vai o link, para você também, vou mandar o link. Tá bom? Tem que sair, então? Não, eu vou desligar aqui e imediatamente eu mando o link para todo mundo. Tá bom. E a gente volta, tá bom, gente? Então, como eu estava falando, né, antes, realmente a gente é uma insatisfação contínua, porque o tempo todo a gente vai ter que ficar fazendo modificação. O tempo todo, toda hora vai surgir uma coisa diferente. Porque pessoas satisfeitas são péssimas consumidoras. E aí, como que a gente faz para mudar isso? Através de autoaceitação. O que é autoaceitação? Autoaceitação é quando a gente reconhece nossas qualidades, reconhece nossas vitórias, reconhece suas habilidades, nosso valor, que é o que a gente viu na autoestima. Mas, ao mesmo tempo, na autoaceitação, a gente reconhece nossos defeitos, nossas falhas, nossos erros. A gente aprende a se perdoar pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E você se ama, independente desses erros, dessas falhas. A autoaceitação é isso. Você compreende tudo que há de bom e de ruim em você, porque todos temos, e você é gentil com você mesmo assim. O body kindness, né, a gentileza com o corpo, é exatamente o que a autoaceitação prega. A gente é gentil com a gente. E quando a gente fala... Essa expressão significa ser gentil com o corpo? Sim. Gentileza com o corpo, né? Hoje se falava muito de body positive. Body positive é você ver seu corpo de forma positiva. Mas aí eu começou a ter uma crítica em relação a isso, porque a gente reconhece que tem coisas no nosso corpo que a gente não gosta. E aí no body positive fica parecendo que você ama tudo, mas não é. Tem coisa do seu corpo que você não ama, mas você é gentil com o seu corpo mesmo assim, sabe? Uhum. E o body kindness, ele prega você começar a amar o seu corpo pelas funcionalidades dele, não pela aparência física dele, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? A gente olha para o nosso corpo e se sente satisfeita quando a gente pensa na aparência física. A gente não fica pensando, eu amo meu corpo porque minha perna me permite andar. E o body kindness te chama a começar a olhar para o próprio corpo com isso. Eu coloquei uma palavra aí para todo mundo, é uma expressão nova, é um neologismo, mas é uma expressão que pode nos surpreender nas provas e a gente pode também utilizá-la na redação, se for o tema pertinente. Efeminilidade, ou seja, a feminilidade efêmera, sabe? Então, esse tema foi usado há pouco
eu esqueci o nome de quem criou, mas é uma pessoa vinculada à indústria da moda, como você falou, e essa pessoa disse: a mulher morre aos 30 anos. A expressão que ele usou, 30 anos ela morreu. Ela tem uma vida efêmera, até 30 anos. Depois dos 30 anos, ela tem que tentar ressuscitar-se, tentar um processo de manter uma juventude que ela não tem mais, é o que ele falou. Então, ele usou essa expressão, que é uma expressão muito nova, ela tem, que deve ter uns 3 anos no máximo, e é uma expressão vinculada à ideia da beleza eterna, né? E isso escraviza a mulher. Sim, exatamente. E é exatamente o que você está falando, a questão de ser gentil, praticar a gentileza com o seu corpo. Porque a gente fala muito da tolerância, da compreensão, da aceitação, mas sempre em relação ao outro. Você tem que ser tolerante com sua mãe, com seu marido, com seu filho. Você tem que aceitar a diversidade de fulano, beltrano. Mas e você? Né? Exatamente. E qual é o espaço que existe para você cuidar de você? Cuidar em todos os sentidos, né? Sim, exatamente. Aí, aproveitando, se eu interromper mais uma vez, rapidinho, Sim, porque claro. eu queria falar de uma outra coisa. A gente fala muito do racismo recreativo, que é a piada, a brincadeira, que ofende. Mas a gente está acostumado com essa brincadeira. Agora, há outras formas recreativas de preconceito. Uma delas é a misoginia, é a piada, a mulher não faz isso, a mulher não sabe fazer isso. Dentro dessa mulher ainda tem a loura, né? Então, essas piadas, e a gente tem que lembrar que a piada ensina, a piada doutrina, a piada, ela cria preconceitos. Porque a criança, por exemplo, aprende pela piada, ela vai virar um adulto que vai reproduzir aquilo ali. E ela vai achar legal, vai achar bacana fazer uma piada e ofender uma pessoa, seja quem for essa pessoa, mulher, deficiente, idoso, não importa, negro, né, índio, etc. Sim. Então, é bom a gente ficar atento a isso aí, a questão do recreativo, do preconceito recreativo, que é mascarado por uma piada, por um bom humor, na verdade, é ofensivo. Né? Exatamente. Quem é essa mulher que está na foto aí? A Fernanda Lima? É um banco de imagens da internet. Eu até pus a foto embaixo. Então, quando a gente começa a praticar o body kindness, a gente começa a reconhecer que esse padrão que aparece é irreal, ele é falso, é comercial. E a gente para de se odiar. Você aprende a se amar e ser gentil com você, mesmo sabendo que nem tudo em você é bom. Isso é uma foto que eu postei no meu Instagram, no meu projeto Se Ame, que era um momento em que eu estava fazendo uma yoga, e aí a luz, estava batendo uma luz logo cedo, e a luz, por acaso, mostrou todas as minhas celulites. E eu pensei, essa foto ficou maravilhosa, ficou muito, muito linda essa foto. Muito linda mesmo. E aí eu fiz questão de postar, porque é o seguinte, houve tempos em que eu realmente olhava para minha perna e eu falava assim, nossa, eu não vou usar mais short, por exemplo, para fazer ginástica. Pensando, não, tanto de celulite que eu tenho, e é uma coisa muito comum. A celulite é algo que incomoda muito a mulher. O que é exatamente a celulite? Biologicamente, o que é? A celulite, ela acontece muito por causa de acúmulo de gordura, de líquido, é uma frouxidão no tecido conjuntivo, sabe? Assim, exatamente o que é, não vou saber te falar do ponto de vista dermatológico, mas... É gordura, é um acúmulo de gordura. Na verdade, o termo celulite não é correto, porque celulite é uma infecção do tecido conjuntivo, mas a celulite que a gente está falando aqui, né, que é essa da foto, é isso. Então, de repente, quando eu comecei a olhar para o meu próprio corpo com amor e com carinho pelas funcionalidades que ele me permite, então, por exemplo, eu olhei essa foto, eu fiquei olhando para minhas pernas, e hoje, mesmo eu vendo várias celulites, eu penso assim, gente, eu sou tão grata pela minha perna, por ela me permitir fazer o yoga, por ela me permitir cruzar as pernas, por eu poder correr, por eu poder fazer atividade física que eu gosto. E aí você começa a olhar todo o seu corpo com isso, pensando nas funcionalidades dele e na gratidão que você tem pelo seu corpo.
Porque a aparência física vai mudar a vida inteira. E se eu prender o amor que eu tenho ao meu corpo pela aparência dele, como é que vai ser? Esse amor vai ficar mudando também? Quando eu engravidar, quando você envelhecer, quando você adoecer e engordar ou emagrecer? Então, o amor pelo corpo tem que ser pelo que ele permite a gente fazer. E aí eu fiz questão de colocar isso, porque só se torna um defeito quando você trata ele como um. Para mim, a celulite não é um defeito, é uma característica da minha perna. O que eu vejo aí são as pernas que eu amo e que me permitem fazer um monte de coisa. Como que a gente pratica a autoaceitação? É muito fácil de falar, né? É quando a gente começa a fazer o autocuidado. É a maior forma de você conseguir praticar a autoaceitação. E o que é autocuidado? Autocuidado são várias coisas que a gente pode fazer. Eu coloquei aqui só umas imagens que eu já coloquei no Instagram, que são exemplos que às vezes eu coloco pequenininhos, assim, de autocuidado. Por exemplo, você entender que o peso na balança não define seu valor. É você começar a fazer atividade física porque você gosta, encontrar uma atividade física que você tenha prazer em fazer. E não fazer uma atividade física exclusivamente para mudar a aparência do seu corpo. Se ela mudar a aparência, vai ser uma consequência, não um objetivo. Você ter gratidão pelo seu corpo. Você começar a parar de seguir perfil que te faz mal. Isso principalmente as mulheres. A Dayana Garbin, ela é uma jornalista, até esposa do Thiago Leifert, e ela teve problema de transtorno alimentar, transtorno de imagem a vida inteira. E ela tem 2 livros bem bacanas. E ela, uma vez eu vi uma reportagem dela, a manchete era assim, que musas fitness não vendem saúde, elas vendem obsessão. E é verdade. Cada vez mais a gente tem visto isso. Porque eu, por exemplo... Você vê o caso daquela mulher, a Graciane, a mulher do Belo. Né? Aquilo ali é uma coisa assim, o que você falou, não vende saúde, não. Vende uma obsessão. Até quando que ela vai ter aquele corpo? Exatamente. Que, na minha opinião, é um corpo estranho, é um corpo esquisito. Sim. Né? E certamente, assim, é triste, porque, por exemplo, vários corpos que a gente vê, que são as musas fitness, né? São mulheres que às vezes vão 2 vezes ao dia na academia, elas têm personal, elas têm um cozinheiro para fazer a dieta específica, existe Photoshop, a foto, dependendo da luz que tira. Então, assim, são tantos fatores. Eu falo muito isso, assim, o que você vê ali no Instagram, eu falo muito pro Instagram, porque é o que mais bombardeia a gente de imagem, é 1 milésimo de segundo de um dia de 24 horas. E você, na verdade, olha para aquilo ali e acha que aquilo ali é a realidade. E não é. Então, para quem segue, quem sofre esse tipo de transtorno, quem se sente mal quando olha para si, começa a pensar, por que eu sigo essa pessoa? O que essa pessoa me acrescenta, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, reavaliar esses perfis, né? Então, desenhar, fazer terapia, pintar, tudo isso é autocuidado, porque você vai começar a fazer coisas que te dão prazer. É tanta loucura, assim, se você ver assim, como que as pessoas, várias pessoas, homens, mulheres, vivem tanto para aparência durante o dia, e quando você começa a se desvincular, você cria tempo e a sua mente se abre para tantas outras coisas que você pode fazer. Então, são várias coisas, cultivar planta, meditar, escrever, ler, tudo isso, às vezes, com coisas que eu, por exemplo, vou no salão só para cortar meu cabelo. Eu não faço unha, não faço nada. E eu ficava pensando, nossa, antes quanto tempo eu ficava no salão para pintar cabelo, quanto tempo eu ficava para fazer unha, quanto tempo eu ficava para não fazer nada. É tempo, é dinheiro. Não é que eu vou deixar de cuidar de mim, eu vou fazer coisas que me dão prazer, mas vai além da aparência. E aí, um outro exemplo de post que eu coloquei, por exemplo, que a única coisa do seu corpo que você precisa mudar é a forma que você pensa sobre ele. E aí, Niltinho, é importante a gente falar também, porque muito se critica quem fala sobre autoaceitação como se a gente fosse contra o procedimento estético, mas, na verdade, ninguém é contra o procedimento estético. Por exemplo, você mesmo falou, eu não gostava do meu nariz, eu operei meu nariz. A questão é que, inicialmente, essa mudança tem que ser interna. Você tem que saber e ser satisfeito com você e mudar para se sentir melhor. Não mudar para tentar se encaixar num padrão.
Porque amanhã esse padrão vai mudar. E aí, o que você vai fazer? Então, a gente precisa aprender a mudar a forma que a gente vê nosso corpo, que a gente pensa sobre o nosso corpo. Que o corpo é muito além da aparência física. E aí, é um textinho que eu achei, assim, muito legal, muito bacana, que é realmente disso que é o que eu falo para vocês, e é uma coisa que aí a gente já está falando aí daí para a vida, vocês fazerem as pazes com o próprio corpo. Parar de se odiar. Eu vejo muito isso em mulheres, eu vejo no consultório, eu vejo com amigas, o quanto que a mulher, ela relaciona o amor próprio à sua aparência física. E não tem que ser, né? A gente é muito além Como disso. que você, no seu consultório, se isso é comum ainda, a mulher, após o parto, a mulher tem alterações no seu corpo, né? E, Sim, e a sim. questão da amamentação, da mulher não querer amamentar em função das mudanças que podem acontecer no corpo, ou a mulher, depois do parto, ela se sente sem atrativo para o marido. E você lida com isso no seu consultório? Sim, muito. Assim, sobre a amamentação, menos, porque realmente acho que a maioria é muito raro aparecer uma mulher que não quer amamentar, seja por qual razão for, sabe? É muito raro Porque, isso. inclusive, no Brasil, durante anos e anos, período colonial, no período do Império, e até pouco tempo, havia sempre, era nas famílias A com ama de condição, leite, né? aquela ama de leite, né? Muitas Sim. vezes uma escrava, né? Sim, sim. Não, então sobre a amamentação não tem tanto. Mas realmente eu vejo assim várias mulheres sofrendo com as mudanças que a gravidez traz após o parto, né? Assim, durante a gravidez, mas principalmente após o parto, que fica uma flacidez, o corpo muda, né? Às vezes elas ganham muito peso, não conseguem voltar ao peso de antes, uma flacidez após a amamentação. Eu tento trabalhar muito isso com elas, mas é difícil, porque uma consulta é rápida, né? E isso é uma coisa que realmente tem que ser conversada com frequência, né? Foi até daí que surgiu a minha ideia do projeto, porque eu percebi que eu poderia ajudar muito mais falando além das quatro paredes, porque elas estão me escutando lá no Instagram, elas estão vendo o que eu estou falando todos os dias, ao invés de ser uma vez no ano, que é numa consulta ginecológica, sabe? Você imagina, eu não sou mulher, e o que você está falando para mim está interferindo tanto na minha percepção de vida. Imagine as mulheres, né, que estão É, te ouvindo, é. né? Então, assim, realmente, assim, eu vi que a gente precisava começar a falar sobre isso, sabe, Nilton? Tem pacientes, assim, que teve uma especificamente, assim, que chorou na minha frente porque ela não conseguia mais ter relação com o marido porque ela estava com vergonha do próprio seio, depois da amamentação. E o marido nunca falou nada, isso era uma coisa da cabeça dela. E essa é uma paciente que eu tenho mais proximidade, tudo, ela já era minha paciente há muito tempo, fui conversando com ela, eu já tinha começado sobre o projeto, falei com ela para ela entrar no Instagram, porque acho que ela não tinha meu Instagram na época. E aí passou um tempo, ela voltou e ela falou que ela estava se sentindo muito melhor. Lógico que não é do dia para a noite. A autoaceitação, você aprender a se amar é contínuo, porque o tempo todo nós estamos sendo bombardeados com imagem para a gente se comparar. O tempo todo. Sempre vai surgir alguma coisa para a gente achar que a gente não é o suficiente. Então, é um trabalho diário. Mas eu fiquei feliz de ter podido plantar uma sementinha. Eu falo assim que o meu papel realmente é plantar uma sementinha nas pessoas e as pessoas que têm que fazer o próprio trabalho, sabe? Mas é muito comum. E aí foi por isso que eu fiquei assim, gente, eu tenho que falar disso. Porque pacientes jovens que usam hormônio, pacientes jovens fazendo cirurgias plásticas, paciente jovem, às vezes com depressão, transtorno alimentar, bulimia, compulsão alimentar, tudo isso em busca de um padrão estético, sabe? Então, eu falar disso, por exemplo, no Instagram, falar disso em outros lugares, eu consigo atingir com uma maior frequência, porque realmente uma consulta uma vez por ano eu não consigo, né? E aí é bom porque quando elas começam a me escutar falando, eu sempre falo de outras pessoas que falam sobre isso também, e elas vão começando a buscar elas mesmas, né, sobre esse tema. Então, eu vou ler o texto.
É o seguinte, hoje eu perguntei ao meu corpo o que ele precisava, que é uma grande coisa, considerando a minha jornada de verdadeiramente não pedir muito. Eu pensei que ele podia estar precisando de mais água, ou proteínas, ou verduras, ou yoga, ou suplementos, ou movimento. Mas enquanto eu estava no chuveiro, refletindo sobre suas estrias, sua redondeza, onde eu gostaria de ser plana, sua moleza, onde eu gostaria de ver firmeza, todos aqueles desejos condicionados que formam um pacote nunca plenamente bom. E ele sussurrou bem gentilmente: você pode me amar assim mesmo como sou? Então é isso que eu convido vocês a fazer. Começar a olhar o próprio corpo com outros olhos. Começar a revolução de parar de odiar o seu corpo. Aprender a amar o seu corpo por tudo que ele permite você fazer. E aí você vai ter prazer de cuidar dele com amor. Você não vai cuidar dele com ódio. Na verdade, um falso cuidar. Você vai começar a cuidar com amor. Por tudo que ele te permite. E essa é uma frase que, na verdade, foi uma conhecida que me mandou. Ela viu em Salvador, em algum lugar escrito no Salvador, não sei se foi num lixo, não sei onde que foi. Eu achei tão bacana, que é quando a gente quebra o padrão, a gente conserta vários espelhos. Então, é isso que a gente tem que mudar, o padrão, que ele não existe. E aí é um vídeo muito bacana, que são de algumas blogueiras, não só dos Estados Unidos, mas tem algumas da Europa também, que se juntaram para fazer esse vídeo, que são blogueiros que falam sobre essa questão de amor ao próprio corpo e de que a gente é muito além do nosso corpo. Então, a imagem não está muito boa, mas no corpo delas tem escrito more than a body, que é mais do que um corpo. A gente é muito além de um corpo. Vamos ver se eu consigo colocar aqui com som. Está sem som. Tem que colocar o som aí. Quer ver? Está com som, não? Não, você vai ter que fazer o seguinte, não. Você vai ter que compartilhar de novo e clicar lá no lugarzinho, compartilhar som, entendeu? Peraí, você vai ver. Compartilha de novo, põe de novo. Ai, meu Deus, eu não sei. Onde que eu... Compartilhar de novo aí, você vai compartilhar tudo de novo. Vai começar do início. Onde que eu compartilho de novo? O seu tem inglês, né? Share, site share. Peraí. Não assim. Mas eu não estou achando o... Pronto, tá, peraí. Pronto. Agora você vai colocar lá no compartilhar, tem um lugarzinho para o som. Achei. Tá. Agora você pode colocar. Se deu. Peraí. Do my head toss, check one. Ai. Ixi, tinha dado? Tinha. Vai lá. Peraí, Nilton. Tá dando? Não, ainda não. Você tem que... volta lá no compartilhar, faz a mesma coisa que você fez. Você deve ter tirado sem querer. Compartilhar, som, isso. Tá, põe a imagem, apresentação. No computador da televisão. Apresentação. Isso. My head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door. I do my head talk, check my nails. Baby, how you feeling? Head talk, check my nails. Baby, how you feeling? Deu para escutar? Deu. Muito legal, muito bacana. Eu falei que eu ia até fazer para chamar as mulheres para fazer uma versão em português. Ué, podia pegar uma música bacana aí e fazer, porque essas mulheres são do mesmo lugar, são de países, como é que é? Não, são americanas, tem gente da Inglaterra. Qual é a história desse vídeo?
Porque são mulheres que já falam sobre isso, sobre corpo, sobre autoaceitação, que mostram estria, mostram celulite. Então, quando a gente começa a falar disso, a gente vai vendo, vai conhecendo todas as pessoas que postam sobre isso, né? Então, na verdade, elas se conhecem virtualmente. E aí elas se juntaram, cada uma fez o vídeo em casa, e aí alguma delas pegou e editou o vídeo todo. Mas são mulheres bem conhecidas, assim, que falam sobre esse tema, sabe? Ficou muito bacana. Então, é isso. Em resumo, o que eu acho importante a gente conhecer essa parte histórica da mulher, isso aqui, assim, é nem a ponta do iceberg, é a ponta da pontinha, porque o assunto é muito mais amplo. E quando a gente fala disso, a gente tem envolvido questão de gordofobia, tem questão de que, às vezes, eles falam assim, então vocês defendem a obesidade, não tem nada a ver com isso. O que a gente defende é que padrão estético não existe, padrão estético é comercial. Então, você não pode viver baseado nisso, você não pode prejudicar a sua saúde, a sua vida e ficar se odiando a vida inteira por causa desse padrão estético. Como médica, eu queria que você falasse quando a obesidade passa a ser mórbida. Porque a obesidade, ela até há poucos anos, há uma questão na prova do Enem, não sei se é da área de linguagens ou área de humanas, que fala sobre a lipofobia. E a questão fala desse tema, do corpo, da estética, da pressão estética, né? Mas quando a obesidade passa a ser uma questão assim, que exige uma intervenção médica. E a outra coisa também, muitas mães, pais, muitas famílias que têm uma criança, eu acredito que muitas vezes uma criança obesa, muitas vezes se preocupam muito mais com a questão estética do que com a própria questão da saúde da criança. Sim. Quando que a obesidade passa a ser um problema? Deixa eu só parar de... Porque na história, Camila, na história, a pessoa mais gorda, ela era vista como uma pessoa bem-sucedida. Por exemplo, os homens, uma boa parte da Idade Moderna e na Idade Média também, gostavam de aparecer como pessoas gordas. Isso era sinal de bem alimentados, pessoas que tinham prosperidade, tinham o que comer, né? Diferente do muito magro, que é o faminto, que é o pobre. Você vê, a gente tem imagens de Dom João, quando chegou ao Brasil, Dom João aparece com uma barriga muito grande. Isso era um sinal de prosperidade, era um sinal assim, até de masculinidade, de poder. E as mulheres cheias também, em algumas épocas da história, a gente observa as mulheres com mais... as mulheres exaltadas, né? Como as mulheres bonitas e tal, as mulheres mais cheias. Mas a questão da obesidade, quanto que é a obesidade, qual que é o limite? Na verdade, é o seguinte, o que a gente sabe é que a obesidade realmente é uma doença, né? A obesidade, ela é um estado inflamatório do corpo todo. Então, a OMS considera realmente uma doença, e é uma doença, a gente sabe como que aumenta o risco de várias outras doenças. Em termos mesmo, né, falando, a obesidade é considerada a partir do IMC 30, e a obesidade mórbida, que na verdade é um grau 3, é acima de um IMC 40. Mas isso é muito discutido, porque o IMC é um valor muito ruim para definir saúde. Tanto que atletas que têm muita massa magra, o IMC deles é alto, e isso não quer dizer que eles são obesos, né? Mas... Jô Soares falava muito que ele possuía indicadores dos exames que ele fazia de ótima saúde, apesar de ser notoriamente obeso, né? Sim, sim. E nem todo obeso, na verdade, é uma discussão delicada essa, sabe, Niltinho? Assim, mas nem todo obeso, ele quer emagrecer ou ele quer conversar sobre o peso. A Sociedade Canadense de Obesidade, eles formularam um protocolo novo, um algoritmo novo, para você poder atender pacientes com sobrepeso e obeso.
porque muitas vezes eles chegavam no médico, o médico falava, você tem que emagrecer. E isso, às vezes, alimentava, porque eles, às vezes, já têm uma depressão, às vezes tem um transtorno alimentar envolvido, e isso prejudicava. Muitas vezes ele não queria nem voltar no médico. Então, tem toda uma cartilhazinha de como você abordar essas pessoas. Se você quer, você pergunta se ela quer conversar sobre o peso dela, sabe? Porque às vezes não quer, né? Às vezes não quer. Tem gente que, assim, não é uma opção, eu creio, porque essas coisas no nosso corpo, assim, não é uma opção nossa, vai acontecendo. Tem gente que não quer fazer exercício físico, tem gente que não quer fazer restrição alimentar, ela quer viver como ela quer viver, do jeito dela. E as pessoas têm dificuldade em aceitar isso. Agora, quanto a crianças, é muito comum. Recente, inclusive, uma mãe foi com uma adolescente, acho que tinha uns 13 anos, no consultório, e a adolescente está com depressão, ela tinha começado a tomar um antidepressivo e a mãe estava preocupada porque ela estava ganhando peso. Então, assim, na hora eu fiquei pensando, assim, ela foi só uma vez no consultório, eu fiquei, nossa, mas tem tantas outras coisas que a gente tem que preocupar nesse momento, sabe? Isso, talvez o peso dela está sendo consequência desse quadro depressivo dela, dessa pressão que a mãe põe em cima. Então, é difícil. A gente realmente vê que não só a pressão, hoje as próprias crianças estão sentindo, mas os próprios pais também pressionam isso, sabe? Em cima das crianças. Hoje nós temos hoje uma sociedade mais informada, mais formada e mais consciente em relação à alimentação, em relação àqueles produtos que provocam, que não são bons e que engordam. Mas a gente, se no passado um homem um pouco mais gordo era tratado como um homem próspero, um homem, né, bem de vida, hoje a obesidade, de um modo geral, de uma forma ou outra, ela normalmente é vista como uma doença, né? Ou algo ruim, ou seja, sim, o obeso ou a obesa incomodam de alguma forma, né? Sim. Incomodam, esteticamente incomodam, tomam muito espaço, não acompanham, e etc. Então, isso criou na sociedade uma aversão, essa lipofobia, né? Que a gente observa, e até a prova do Enem já tratou. Agora, o Marcos está perguntando sobre massa magra e massa gorda. Existem esses conceitos? Massa magra é considerada a parte mais muscular, né? A gorda é a gordura, a massa magra é todo o restante, na verdade. Uhum. Mas quando a gente fala de massa magra, é muito a massa muscular, o peso da massa muscular. Eu trabalhei numa escola, eu dava aula, tinha um professor de física, e ele dava aula antes de mim. Então, ele malhava, ele era todo bombadão, cheio de músculo, sabe? E tal. Então, ele anotava sempre no quadro dele, porque eu que tinha que apagar, ele não apagava o quadro, não. Então, ele anotava qual que era o MC dele, sabe? Que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, todo bombadão. E com a camisa apertadinha. Então, eu me sentia um verme, uma lombriga para dar aula depois dele. Mas e ele anotava, fazia essas anotações, ou seja, a personalidade dele estava lá no quadro, ou seja, ele era aquilo, ele era um corpo, né? Um corpo. E eu achava uma coisa chata, desagradável, mas fazer o quê, né? Sim. Bom, agora que eu estou conseguindo ver o chat, com uma massa ruim e massa magra como boa, isso é certo? Posso continuar? Posso dizer que o ideal não possuir muita massa gorda? Existe uma porcentagem, né, mais ou menos considerada dentro do padrão da normalidade ali, Marcos Vinícius. Assim, a gente precisa da massa gorda também. Tanto que atletas que são muito magras, têm um percentual de gordura muito baixo, elas às vezes ficam sem menstruar, têm problema de crescimento, porque a gente produz hormônio na gordura também. Então, a gente precisa da gordura também. A gordura não é só coisa ruim no nosso corpo, né? Uhum. Então, na verdade, eu não acho que a massa gorda é ruim. Realmente... O ideal seria todo mundo viver dentro daquele limite ali, porque é o que é mais saudável. Mas aí, entrando em outro assunto, falando rápido, que o tempo está acabando também, saúde, segundo a OMS, é saúde física e mental. Então, se a gente pensar, tem muito magro que não é saudável, porque eles têm uma saúde mental muito ruim.
e obesos e sobrepeso que têm uma ótima saúde mental. Então, a saúde não é unicamente a quantidade de gordura que a gente tem e o peso que a gente mostra na balança, né? É verdade, isso é verdade mesmo, né? E a saúde ela é um conjunto, né? É um conjunto muito amplo que vai além do próprio corpo, né? Do funcionamento do corpo, né? É o que você falou, a gente tem que arrumar os nossos espelhos, Sim. na verdade, arrumar e ver as nossas imagens, porque nós temos mais de uma imagem, né? Você tem uma imagem de mulher, a imagem de mãe, a imagem de esposa, a imagem de profissional, a imagem... são várias imagens, e a gente precisa estar de bem com todas essas imagens, né? Todas Sim. elas, né? Sim. Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Camila? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, espera, alguém falou aqui. Que bom, Laura, obrigada. A Laura, a palestra foi ótima. A Laura que operou do umbigo, né? A Laura é mais complicada. Operar do umbigo. Bom, mas tudo bem. Gente, então, olha lá, kkkk. Camila, vou agradecer você muito pela sua generosidade, pelas palavras sábias. Eu vou ser muito sincero, muito honesto, muito honesto. Eu já organizei várias palestras, várias. Todas eu achei muito interessantes, mas uma palestra, ela me deu uma cutucada, ela me deu uma mexida, sabe? Quando você mexe na panela, e foi a sua, viu? Eu gostei muito, fiquei muito satisfeito, muito, muito feliz. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode perguntar. Pode perguntar, Redmi. Alguém levantou a mão? Deve ter sido sem querer. Ah, tá bom. Então, tá bom. Ô, gente, eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Eu tenho muito a aprender com você também, assim, de conversar de história, às vezes história da mulher, muito. Quem sabe no futuro a gente conversa mais sobre isso. Claro, com certeza. Só você falar, eu estarei à disposição, tá bom? Boa sorte para vocês no Enem. E vocês estão com um excelente professor, com o melhor professor de história que eu já tive. Obrigado, justiça. Gente, então um abraço para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Está tudo bem com vocês? Ok? Boa noite, gente. Então, tá. Bom fim de boa semana para noite, vocês. boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês. Betinho. Camila, de novo, muito obrigado. Tá Obrigada bom? Então, boa noite, abraço, gente. Um abraço a todo mundo, tá? Muito obrigado pela presença. Tchau. Tchau, tchau.